Olá a todos e todas, hoje a gente vai falar sobre carboidratos. E aí eu achei essa aula na internet, disponível para todo mundo, sobre função e estrutura de carboidratos. Então eu estou apresentando ela, mas eu sou a professora Cristiane Lopes e eu vou explicar o que tem nessa aula. Achei uma aula muito boa, é da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente vai aprender com essas imagens aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: carboidratos, né, tem esse nome porque são moléculas que têm fórmula mínima CH2O, C carbono, H2O, água. Então, carboidrato, carbono e água, repetida várias vezes na molécula. Se a gente pensar na natureza, no planeta em que nós vivemos, a molécula mais abundante, a molécula, é a água. 70% do planeta aproximadamente é banhado por água. Nos seres vivos, água é essencial. Em animais, a porcentagem de água varia entre 60% a 70%, ou até mais, às vezes depende do animal. Por exemplo, répteis têm uma quantidade de água que chega a 80%, então a água é mais abundante. Mas quando a gente fala de biomoléculas, que são moléculas encontradas nos seres vivos, nós vemos que a mais abundante do planeta são os carboidratos. Quer dizer, carboidratos é uma classe de moléculas, né? São várias moléculas que se encontram nesta classe. E por que a gente fala que é a mais abundante? Porque, por exemplo, nos vegetais nós temos celulose, nós temos amido, que são carboidratos. Nos insetos, o esqueleto do inseto, que é feito de quitina, que é carboidrato. Nós encontramos em frutas, legumes, frutose, amido, celulose e carboidratos. Então, é a molécula mais abundante do planeta, biomolécula, não a molécula, desculpa, biomolécula, molécula produzida nos seres vivos, né? E aqui nós temos os dois principais carboidratos que são utilizados no nosso metabolismo, que é a glicose, essa aqui é a glicose, e essa aqui é a frutose. Aqui está o nome em inglês é glucose, mas em português é glicose, e aqui é a frutose, tá bom? Que aí em português é parecido, só não tem esse C, frutose. Geralmente, o nome dos carboidratos termina em ose, mas isso não é uma regra absoluta, porque, por exemplo, amido é um carboidrato, não termina em ose. Mas, em geral, o que termina em ose é carboidrato. Glicose, frutose, lactose, galactose, maltose e outros carboidratos. Celulose, né? Então, a sua nomenclatura geralmente termina em ose. E para que servem os carboidratos? Os carboidratos servem para reconhecimento celular. O que é isso? Bom, primeiro deixa eu dizer o seguinte, se alguém me perguntar para que serve carboidrato, a primeira resposta que eu vou dar é principal fonte de energia. Porque o metabolismo nosso de animais adora fazer energia a partir de carboidratos. Então, sem dúvida, a principal fonte de energia que nós usamos são os carboidratos. Reconhecimento celular o que a gente é feito por glicoproteínas, na verdade. Glicoproteínas são proteínas que têm carboidratos ligados à sua estrutura. E o que é isso? Por exemplo, quando se faz transplante, a gente sabe que precisa ter compatibilidade entre os órgãos do transplante. Ou mesmo uma transfusão de sangue, precisa ter compatibilidade. Por quê? Porque senão o nosso sistema imunológico reconhece e ataca aquele órgão, ataca aquele sangue e destrói e não faz o seu efeito. Quem faz com que o sistema imunológico reconheça aquele órgão são glicoproteínas. Então, carboidratos estão envolvidos em função de reconhecimento celular. A adesão celular. Também há várias glicoproteínas que fazem com que uma célula fique ao lado da outra numa certa posição, numa certa estrutura, dão aderência entre as células. Isso também são glicoproteínas que fazem. Estrutura celular.
Em células de animais, nós temos poucas estruturas com carboidratos, mas, por exemplo, em célula vegetal, né, nós temos parede de célula feita de carboidratos, em exoesqueleto de insetos nós temos quitina, e nós temos proteoglicanas, peptidoglicanas, que são estruturas com peptídeos, proteínas e carboidratos ligados, daí o nome, né? Peptidioglicanos, tem peptídeos ligados a carboidratos. Proteoglicanos, proteínas ligadas a carboidratos. Então, essas estruturas, elas são importantes, por exemplo, em fazer como se fosse uma lubrificação de articulações, por exemplo, em lugares, na nossa pele, para dar a elasticidade da pele. Então, são moléculas importantes que fazem com que as nossas células se estruturem, mas não fazem parte, em animais, não fazem parte da estrutura da célula, tá bom? Carboidrato em células animais, a gente vai ver, eles são consumidos ou eles são estocados na forma de glicogênio, mas eu já falo isso com mais detalhes para vocês, ok? Então, aqui alguns exemplos, por exemplo, ó, aqui está aqui é uma célula sua, uma célula animal, por exemplo. Aqui está uma parte peptídeo ligado aos carboidratos, carboidratos bolinhas. Peptídeo ligado a carboidrato. Peptídeo ligado a carboidrato. Proteína. Aqui é proteína. Então, vamos lá, ó. Aqui é uma célula nossa. Como é que um vírus sabe que ele vai atacar o pulmão? E outro vírus, por exemplo, o vírus da hepatite, sabe que ele vai atacar o fígado. Como é que os vírus sabem? Ah, agora estou no pulmão, agora estou no fígado. Porque as nossas células do pulmão e do fígado expressam diferentes glicoproteínas, que são reconhecidas pelo vírus e que aí selecionam, conforme o reconhecimento, a deposição do seu material genético nessa célula. Por exemplo, bactérias, a mesma coisa, reconhecem glicoproteínas específicas. E linfócitos são células do nosso próprio sistema imunológico que reconhecem proteínas específicas das nossas células e que vão montar uma resposta imunológica quando reconhecerem que há um agente exógeno que não pertence ao nosso organismo e vão atacar esse agente, né? E aqui embaixo nós vemos uma figurinha, aqui é uma membrana de uma célula, proteínas, e proteínas ligadas a carboidratos, proteoglicanas, né? Isso fora da célula, para dar resistência para a célula, nós vemos várias proteoglicanas, ok? Então, só para dar exemplos de estruturas de carboidratos, tá bom? Bom, celulose, os vegetais produzem. Nós, mamíferos, em sua maioria, não conseguimos usar celulose como fonte de energia, exceto os ruminantes. Ruminantes, eles têm no seu rumen bactérias que têm a enzima que digere a celulose, por isso que uma vaca, um cavalo podem comer capim e se sentir alimentados. Nós humanos, se comermos capim, do jeito que entrou, sai, porque nós não temos as enzimas para usar a celulose. Glicogênio. Glicogênio é a forma que nós, mamíferos, temos de estocar glicose. Então, glicogênio não é glicose, glicogênio está aqui representado por esses grânulos pretos. Glicogênio é uma macromolécula, um carboidrato bastante grande, que é formado por várias glicoses ligadas, mas a celulose também são várias glicoses ligadas. Só que o tipo de ligação da celulose nós não conseguimos romper para aproveitar a energia. O glicogênio a gente forma, glicogênio quando comemos excesso de glicose, mas também nós conseguimos degradar quando precisamos de glicose. Então, glicogênio é um carboidrato que nós sintetizamos e só sintetizamos em 2 lugares do nosso organismo, no fígado e no músculo esquelético, tá bom? Então, guarda, glicogênio nós fazemos, é uma macromolécula feita de várias glicoses,
ligados entre si e que são produzidos somente no fígado e no músculo esquelético. E amido é a forma que alguns grãos, alguns vegetais conseguem estocar glicose. Amido também é um polímero de glicose. Então, aqui nós vemos 3 polímeros de glicose: celulose, glicogênio e amido. Embora todos sejam polímeros de glicose, a forma que as glicoses se ligam para formar esses polímeros é diferente. Então, eles acabam formando macromoléculas diferentes, ok? E aqui nós comparamos, ó, uma célula animal e uma célula vegetal. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas veja, o que está em rosa aqui, ó, é onde tem um pouquinho de carboidrato na célula. E por que não tem no resto? A célula animal tem lipídio, tem proteínas, né? Tem glicoproteínas, por exemplo, tem DNA, tem RNA. Por que a gente não encontra carboidratos aqui? Porque a célula consome o carboidrato como fonte para sua energia. E por que a gente encontra um monte de carboidrato na célula vegetal? Porque através da fotossíntese, a célula vegetal produz carboidrato e armazena. Inclusive, a membrana da própria célula não é de lipídio da célula vegetal, é de carboidrato. Então, veja que nós encontramos várias estruturas da célula vegetal com carboidratos, formados de carboidratos, tá bom? Então, eu falei para vocês que carboidrato é uma série de moléculas, é uma classe de moléculas. E como a gente define essa classe de moléculas? Então, agora eu vou dar a definição química de carboidrato. Carboidratos são moléculas que têm, todos eles, uma cadeia de carbono e entre os carbonos tem ligações químicas simples. Então, lembra que esses tracinhos entre carbonos representam uma ligação covalente, né? Então, olha, cadeia carbônica não ramificada. Não ramificada quer dizer que ela está toda enfileirada numa cadeia principal. Não há, por exemplo, aqui outro carbono ligado lateralmente que não permita a gente fazer uma linha reta de carbonos. Então, todos os carboidratos têm uma cadeia de carbono não ramificada com ligações simples entre os carbonos, ou seja, com só uma ligação covalente. Lembra que o carbono faz 4 ligações. Então, olha esse carbono aqui, ó. Uma ligação, 2, 3, 4. Todos eles fazendo 4. Agora, todo carboidrato tem um carbono ligado a um oxigênio com dupla ligação. Quando essa ligação dupla com oxigênio estiver na ponta da molécula, nós chamaremos de aldeído. Quando essa ligação dupla com o oxigênio estiver em qualquer outro lugar que não na ponta, o grupo funcional da química orgânica é cetona, então nós chamamos de cetona. Então, veja bem, esse aqui é um carboidrato com 3 carbonos, é um carboidrato, mas é um aldeído. E esse aqui também é um carboidrato, é uma cetona. Então, todo carboidrato tem um carbono ligado a um oxigênio com dupla ligação. E o que faltou aqui, que eu vou perguntar para vocês, é que todo carboidrato é polihidroxi. OH é o grupo hidroxila, hidroxi. Então, veja que este aqui é um carboidrato, ele tem 2 hidroxilas. Esse é outro carboidrato, tem outras 2 hidroxilas. Então, a classificação desse primeiro carboidrato seria uma aldo, porque é um aldeído, porque a dupla ligação com o oxigênio está na ponta, e triose, porque é um carboidrato com 3 carbonos, tri de 3, ose, porque tem 1, 2, 3, e ose para dizer que ele é um carboidrato. Enquanto este outro carboidrato é uma cetotriose. Em português, esse ceto seria com C. Então, ceto, porque para dizer que é uma cetose, que é uma cetona, e que tem 3 carbonos também, ok? Então, essa é a nomenclatura de carboidratos. Então, olha aqui, senhores, aqui é o mesmo carboidrato. Olha aqui um carboidrato de 6 carbonos, outro de 6. Aqui a dupla ligação com oxigênio está na ponta. Então, isso é um aldeído.
e aqui está em outro lugar que não na ponta. Então, isso é uma cetona. Só que aqui